Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, queridas internautas. Esta é mais uma live em celebração ao 29º aniversário da Lei de Cotas. Esta série de lives é promovida pela Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho e com o apoio do NURAP e do Instituto Modo Parités. Hoje tenho a alegria de entrevistar Fernando Sampaio, que é um auditor fiscal lá de Pernambuco. Eu digo que eu tenho prazer porque eu adoro sotaque pernambucano. E antes de começarmos, vou pedir para que o Luan se apresente, o nosso querido intérprete de Libras. Por favor, Luan. Meu nome é Luan, tenho 33 anos, pele morena, cabelo e barbas pretos, olhos escuros também. Estou utilizando uma camisa polo cinza com o logo do NURAP e no meu fundo tem um quadro com uma torre de Paris. Muito bem. Eu vou me apresentar agora, Fernando, para você já entender como é que a gente faz essa autodescrição, tá bom? Eu sou Tuca Munhoz, eu sou um homem branco, tenho 62 anos, tenho barba, bigode e cabelo grisalhos, cabelo cortado bem baixinho, máquina 1. Hoje estou usando óculos, uma novidade aqui nas nossas lives, hoje eu estou usando óculos. E estou vestindo uma camisa azul, tipo uma camisa jeans. Eu uso nas duas orelhas pequenos brincos de argola. Por favor, Fernando, você. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Sampaio, meu sinal é... Eu tenho 54 anos, sou de Recife, Pernambuco. Tenho cabelo grisalhos, um pouco fortinho, né, para dizer. E estou de camisa azul marinho, de óculos, e não estou totalmente barbeado. Então, trabalho como auditor fiscal aqui em Pernambuco, na área de inclusão. E sou pessoa com deficiência múltipla. Fernando, eu gostaria de começar um bate-papo com você, te fazendo uma pergunta que talvez você estranhe. Mas é o seguinte, o que significa para você fragilidade? Fragilidade faz parte da minha vida, né? Porque eu acho que é uma palavra que ela representa bem a minha vida, assim, desde pequeno, porque eu tenho osteogênese imperfecta, que é a doença dos ossos de vidro. Sim. E sempre fui muito frágil, né? Assim, em termos de levar uma queda, fratura. E isso desde pequeno, inclusive quando eu comecei a estudar, bem pequeno, o colégio público, né? Eu estudei em colégio público em Recife, na década de 70, né? Comecei a estudar. E o colégio se preparou um pouco para mim. Graças a Deus eu tive uma boa acolhida. Inclusive eu tinha um coleguinha que era meu guardião. Qualquer coisa que acontecesse comigo, ele tinha que dizer imediatamente à professora. Então, fragilidade faz parte da minha vida, da minha história. Sim. É interessante isso, Fernando. Eu logo pensei em te perguntar isso. Fiquei um pouco receoso que talvez você não compreendesse a pergunta, né? Mas você matou, né? Compreendeu logo de cara. É interessante porque eu tenho entrevistado aqui muitas pessoas, todas... o objetivo dessa série de lives é entrevistar pessoas com deficiência, né? Com o tema Lei de Cotas, mais pessoas com deficiência. Então, eu tenho tido o privilégio de entrevistar pessoas interessantíssimas e com as mais distintas deficiências e com as mais distintas vivências dessa deficiência. Por exemplo, eu entrevisto pessoas cegas, mas cada uma tem a sua vivência. Claro que a condição da deficiência visual é comum a todos, em várias questões é comum a todos, mas cada um tem o seu jeito de vivê-la, né? O modo de lidar com isso, assim como as pessoas com deficiência física e tal. E você tem uma deficiência física, mas é a primeira pessoa que eu entrevisto que tenha a ortogênese imperfecta. E eu conheço várias pessoas com essa deficiência e sempre tive muita curiosidade em saber mais sobre ela, tal, sobretudo sobre esse aspecto mesmo
da fragilidade, né? Porque é uma coisa muito delicada. Aqui em São Paulo, veja só você, existem táxis acessíveis, né? Não sei se aí em Pernambuco, em Recife, tem esse tipo de serviço. E eu tenho um amigo que tem ortogênese imperfeita, e andando num desses táxis acessíveis, ele estava numa cadeira de rodas, né? Ele tem uma situação talvez mais grave que a sua, e o táxi deu um tranco tal, e ele já teve uma fratura, né? É uma coisa realmente muito a que se tem um cuidado enorme, não é? O dia a dia, todas essas coisas. Você me disse que já passou por dezenas de cirurgias, né? É uma situação que incide de uma maneira muito forte no cotidiano da pessoa, não? Exato. Ela tem a fase inicial, vamos dizer, a fase pré-puberdade é bem complicada, né? Bem fragilidade. Depois você tem uma fase comigo de menos fragilidade, e o que se tem de informação é que também na maturidade, maior maturidade, vamos dizer assim, aí também tem um retorno de uma fase de fragilidade. Mas hoje em dia tem muitos medicamentos, né? Que melhoram bastante. Né? Graças a Deus. Na minha época, não. Na minha época era mais complicado, né? Agora, ao mesmo tempo que ela dá fragilidade, ela dá para você também força, né? Porque você fica... você cria um estado mental de que você pode ter qualquer tipo de situação, e você fica uma pessoa mais forte. A fragilidade dá força para enfrentar a vida. Você diz assim, em termos de ter essa termos força... de atitude para a vida. Sim, mas você diz em termos de ter essa força no sentido de estar de prontidão assertiva para qualquer situação que adversa, digamos assim, né? Por exemplo, quando eu fraturei a coluna, e o médico me falou claramente sobre que eu tinha que ficar em certa posição, senão havia o risco de ficar paraplégico. Eu entendi perfeitamente aquela situação. Eu disse, não, vou fazer tudo que ele diz 100%. Mas a minha família não entendeu. A minha família só entendeu o risco de ficar paraplégico. Tudo que ele disse depois, ela não entendeu. Eu já estava forte, eu vou conseguir tudo, mas no começo o pessoal ficou muito chocado com o que ele disse, só que eu já estava preparado para qualquer situação. Eu acho que tem essa questão também de prontidão, de você saber que pode ter uma situação e você ter que se adaptar a ela. Sim, interessante isso, né? Acho que eu não vou entrar em detalhes, mas eu passei também, e passo, né, por situações assim, né? Eu não tenho, a minha deficiência é outra, eu tive poliomielite, eu tenho sequela de poliomielite, considerada grave dentro dos critérios do INSS, por exemplo, né, ou do que é usado hoje, com essas características, mas é uma situação que a gente vive quase como numa corda bamba, né? Em qualquer situação a gente pode ter uma mudança drástica de vida, né? Claro que todo mundo passa por isso, mas acho que em algumas situações de deficiência, isso é mais marcante, mais flagrante, né? Eu acho que como a sua, por exemplo, né? Uma pessoa sem deficiência que, por exemplo, cai um tombo, é uma coisa. Para nós, é bem diferente, né? Essa situação. É interessante. Porque também, no meu caso, é uma síndrome, né? Ela não atinge só os ossos, ela atinge vários órgãos, audição, no meu caso, coração, tem várias possibilidades. É interessante isso, né, Fernando, como quando a gente fala das questões da diversidade humana, e aí coloca das questões da deficiência e tantas outras diversidades, né, como na própria chamada deficiência, né, que seria um ramo dessa diversidade, na própria deficiência a diversidade é tão grande, né? Quando se fala de pessoas com deficiência, são
talvez dezenas, eu nunca contabilizei isso, mas tem casos como eu, de sequela de pólio, casos como o seu, deficiência visual, deficiência auditiva, e tem um outro aspecto também que, nesse caso, nós temos em comum, que é o que eu chamo do tempo da deficiência. Ontem eu entrevistei uma menina que tem uma deficiência há 2 anos e 7 meses. Ela deve ter aí na faixa de uns 30 anos, ela tem deficiência há 2 anos e 7 meses. Eu tenho 62 anos e tenho deficiência há 61 anos, né? Você, no seu caso, já nasceu, né, com isso. Então, essa diversidade é muito rica, né? É muito rica. E eu gostaria de saber a sua opinião, mas eu vou fazer uma afirmação agora. Eu acho que essa diversidade, ainda que seja uma coisa vista com muita preconceito, de uma maneira muito negativa, mas ela, em certa medida, enriquece a humanidade, né? Ela traz possibilidades de vida que acabam enriquecendo a humanidade e as relações humanas. Como é que você vê essa questão? Não, isso é uma questão também, podíamos dizer que a diversidade é uma questão biológica também, né? Se você tiver genes todos iguais, aquele segmento ele não vai progredir em termos biológicos, né? Então você tem que ter a diversidade, ela é enriquecedora, né? Exato, ela é sobre vários aspectos, sociais, culturais, biológicos, genéticos e tudo isso, ela então, eu que trabalho com igualdade, eu trabalho com a questão da inclusão, trabalho com assédio moral, combate à discriminação, combate ao assédio moral, sexual, e a inclusão de pessoas com deficiência, eu não só afirmo, como acredito que a diversidade ela é enriquecedora, seja para qualquer aspecto de vida. E por isso que eu sempre sou favorável a que a inclusão seja feita por meio de um modo convivência. Inclusão é convivência. E eu sempre, quando eu falo, eu coloco que a questão de que isso não é bom só para quem faz parte desse segmento, vamos dizer. Isso é bom para a sociedade. Se você coloca crianças com deficiência estudando junto com crianças sem deficiência, não só as crianças com deficiência estão sendo beneficiadas, as crianças sem deficiência também, porque vão ser cidadãos melhores. Mas, então, ela é boa para todo mundo. Sim, eu acredito nisso, sim. Mas uma questão aí, eu adoro polêmica, viu, Fernando? Eu gosto muito e eu vou colocar uma questão aí para você, que é o seguinte, as pessoas falam bastante que a questão dos preconceitos e da exclusão da pessoa com deficiência teria sua solução na convivência, né? Como você acaba de citar, a questão das crianças conviverem juntas e tal. E em certa medida, eu concordo com você, né? Essa convivência falta, né? Falta. Mas, veja bem, e aí eu coloco uma questão. Nós, homens, convivemos com mulheres, mas continuamos sendo machistas, né? Nós, brancos, convivemos com as pessoas negras, mas continuamos sendo racistas, né? Então, será que apenas a convivência com pessoas com deficiência vai acabar com todo o preconceito? Se não acaba na questão da mulher e de raça? Não, eu acho que isso é só um aspecto, né? Na realidade, a questão da quebra de preconceitos e, consequentemente, da discriminação, ela é algo que tem que ser trabalhado no dia a dia sobre vários aspectos, né? Então, a convivência, ela dá a oportunidade de você ter um olhar mais próximo do outro, das especificidades do outro. Mas sim, isso é trabalhado no dia a dia. Então, é no dia a dia, nas situações, que você vai quebrar, por exemplo, a ideia de que uma pessoa com deficiência não pode fazer algo, porque ela vai fazer e vai mostrar para você. Então, essa questão da discriminação por gênero, por raça, em que muitas vezes a pessoa faz, até mesmo inconscientemente, porque trabalhou assim,
ela é feita no dia a dia que você vai fazendo e vai adquirindo os conhecimentos. Alguém vai chegar para você e vai dizer, olha, não fale isso, não. Olha, não diga isso desse jeito, não. Por exemplo, não fale opção sexual, fale orientação sexual. Então, é no dia a dia, nessa convivência, que vão surgindo as oportunidades de você quebrar os preconceitos, quebrar essa... Agora, é difícil se você sempre teve uma cultura, foi criado de certo jeito, essa quebra ela se torna muito mais difícil, mas ela é possível. Uhum. Quando eu trabalho com inclusão, eu sempre digo que sempre vai ter efeito colateral. Assim, você trabalha com inclusão. Se você for trabalhar com a inclusão, querendo que você tenha um resultado 100% perfeito, você não vai sair do lugar. Você vai ficar sempre programando, planejando as coisas e não fazendo. E então é um processo que ele é acumulativo. Então essa questão ela é acumulativa, ela vai melhorando, e muitas vezes com atitudes mais, vamos dizer assim, não digo radical, mas ela é mais forte. Então você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, aquela senhora negra que decidiu ficar no ônibus na parte das pessoas brancas, aquilo é uma atitude radical, mas que muitas vezes é necessária. Então, é essa dialética que faz com que a quebra de preconceitos. A gente sempre diz que quem é ligado à questão da inclusão, à questão de direitos humanos, você sempre está, nos mínimos momentos, falando para alguém, olha, não fale isso, reflita sobre isso, porque aí as pessoas começam a progredir. Você deu um exemplo assim muito interessante que, inclusive, tudo a ver com o que eu ia te colocar, ia te perguntar, que é a questão, quando a gente fala da convivência e tal, mas esse exemplo que você deu dessa mulher negra que tomou uma atitude firme e ocupou um espaço que era furtado a ela, né? Eu coloco a nossa questão, que é absolutamente semelhante a outras chamadas minorias, que é essa questão de ocupar espaços, né? Da convivência, mas também das pessoas com deficiência ocuparem de maneira bastante assertiva, né? Posições sociais, né? Ocupar no sentido de estar presente nas várias instâncias das relações sociais. Hoje, as pessoas com deficiência estão numa posição ou marginalizada ou inferiorizada, né? Na grande maioria dos casos. Quando a gente fala, por exemplo, da questão, e aí entrando mais na sua seara, quando a gente fala das questões da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a gente vê claramente que essas pessoas são inseridas na base da pirâmide. Na esmagadora maioria das vezes, as pessoas com deficiência estão inseridas ali nos cargos mais baixos. Isso se assemelha muito ao caso das pessoas negras, que também estão inseridas, né? Também na base da pirâmide, né? E como é que você tem trabalhado essa questão, no caso da inclusão profissional de pessoas com deficiência, essa questão das pessoas serem inseridas nos cargos mais baixos e tal? A primeira, quando eu comecei a trabalhar com a questão da fiscalização de inclusão de pessoas com deficiência, eu percebi que eu não poderia ser um fiscal tradicional, no sentido, um auditor fiscal tradicional. Eu precisava interferir na questão da cabeça das pessoas. Então, nós aqui em Pernambuco, toda vez que iniciamos uma fiscalização, eu chamo o gestor de recursos humanos, da área de recursos humanos, para participar de uma capacitação. E a capacitação, ela é de 3 a 4 horas, ela é interdisciplinar, de 3 a 4 horas, dependendo de quanto o pessoal fale. É mais ou menos isso, para colocar para ele todos os aspectos e quebrar essas ideias, né? Então, nós falamos para eles, olha, tem que ser, não é só para
Não é só para cargos de auxiliar de serviços gerais e tudo mais. Só que a norma, não dá espaço para que haja uma cobrança mais efetiva desse tipo de... Porque ela é aberta, então a empresa tem que cumprir a cota, ter X pessoas nos cargos. Não importa onde. Não importa onde, mas nós tentamos fazer com que haja uma diversidade de deficiências nessa capacitação e tudo, e de cargos também. Isso, no próprio evento, que eu chamo geralmente 70, 60 empresas, de uma vez só, no próprio nível de pergunta dos gestores no evento, eu já sei quais são as empresas que vão ter uma atitude mais inclusiva do que não. Na própria forma de falar, de retrucar, até mesmo corporal, você já sabe quais vão ser as problemáticas. É impressionante. É impressionante. Né? Isso tem a ver, Fernando, com os preconceitos da sociedade de modo geral, ou tem a ver com uma postura da empresa mesmo, com uma cultura empresarial? Tem a ver... no começo, eu achava que tudo era discriminação da pessoa ou da empresa. E depois eu percebi que existem pessoas que elas não são inclusivas por preconceito e por discriminação, porque discriminação é o preconceito em forma de ação, por isso, e tem outras que o são por desconhecimento. É impressionante, no decorrer da fiscalização, como você vê empresas que mudam de totalmente excludente para inclusiva, né? Então, tem os dois aspectos. Às vezes é discriminação, às vezes é... Mas tem empresas que são cultura includente e tem empresas que têm cultura excludente, ou seja, há uma discriminação estrutural, uma exclusão estrutural. Quando você coloca isso, quando você coloca isso, Fernando, me ocorre uma questão. A gente sabe que aí nesses 29 anos, né, que brevemente a lei de cotas fará, nós temos um histórico de várias tentativas de solapar essa lei, né? Várias tentativas, né? Algumas com mais força, outras nem tanto. Nós tivemos aí recentemente o PL 6159. Eu não lembro o número, mas eu participei lá no CONAD de um evento até com a procuradora Maria Aparecida Gugel, que realmente foi uma tentativa que ia acabar com a lei de cota, monetizava... foi uma tentativa bastante forte, né? A gente notou que ela foi muito fundamentada nos preconceitos existentes, eu acho. Muito fundamentada. Claro, porque ela eliminava cargos de periculosidade, ela dizia auxílio de capacitação, ela no meio, nas pontas, no começo e no fim, ela tinha algumas coisas teoricamente boas, e ela acabava, no meio do projeto de lei, ela acabava com a lei de cotas. Na realidade, nós, da auditoria, estamos sempre atentos a isso, porque sempre... Então, você fala, né? E é verdade, né? Eu concordo com você, eu conheço situações de empresas que têm uma postura inclusiva, e não só na área da deficiência, tem empresas que procuram trabalhar em outros segmentos sociais também de modo inclusivo, e tem empresas o oposto disso, né? Que não querem saber de nada de uma possibilidade de mudança de cultura e de atitude. Mas a gente vê que, independentemente das empresas, vamos chamar assim, enquanto indivíduos, né, nós temos um movimento que, quando se tenta colocar e enfiar garganta abaixo da população brasileira uma legislação como essa, para acabar com a lei de cotas, a gente vê que há um forte interesse de setores empresariais em acabar com a lei de cotas, né? Então, acho que majoritariamente há um movimento
contrário à lei de cotas, mesmo havendo empresas inclusivas, mas majoritariamente, né, pelo menos o que a gente vê ao longo da história, das várias tentativas de solapamento da lei de cotas, majoritariamente é uma postura contrária, não? Sim, eu digo que há empresários e empresários, há empresas e há empresas, né? Quer dizer, nos dois lados. Mas há sempre um movimento no sentido de monetizar, ou seja, não, eu não compro a cota, mas dou uma contribuição para isso. Ou então mesmo acabar. Nós temos situações de empresas que isso é um empecilho muito grande, devia acabar com isso. Também a questão que a gente tem, que eu trabalho muito com as expressões, né? Então, as pessoas não têm noção do que é igualdade de oportunidades. Então, elas acham que isso é vitimismo, que todo mundo tem que buscar o seu, mas todo mundo buscar o seu, isso não é igualdade de oportunidade. Igualdade de oportunidade da meritocracia, não? É a meritocracia essas expressões que hoje elas estão sendo usadas até muitas vezes por algumas pessoas com deficiência. E eu chego e digo, colega, não é vitimismo a questão da inclusão. É um reconhecimento de uma igualdade de oportunidades. Se reconhece essa igualdade de oportunidade, ela é expressada, a RAIS 2014, é o dado que eu tenho, ela coloca que 93% das pessoas com deficiência contratadas no Brasil estão em empresas sujeitas à cota. Apesar de estas empresas representarem 48% dos empregos no Brasil. Ou seja, as empresas que representam 52% dos empregos no Brasil, que são aquelas com menos de 100 empregados, só contratam 7% das pessoas com deficiência. Ou seja, se não tivesse a lei de cotas, sim. Não teria emprego. Essa é a verdade. Quando a fiscalização, por qualquer motivo, ela se afasta da questão a empresa começa a demitir. Então, tem que ter um monitoramento muito forte, né? Porque para nós que trabalhamos com a área de pessoa com deficiência, eu sempre digo que nós temos que ter resiliência, porque é muita dificuldade para trabalhar. Ô, Fernando, né? essa colocação sua, quando você fala que muitas pessoas com deficiência acabam aderindo ao discurso... Ao discurso, né? Do capacitismo, ao discurso do vitimismo, da meritocracia. Tem um termo bastante usado, agora já caiu um pouco, mas foi muito usado, que eu acho que vai nessa direção, que é a coisa da superação, né? Sim, eu pessoalmente detesto essa palavra. Exatamente. Eu detesto essa palavra. Eu não sei se você já viu um vídeo de um australiano que não tem braço e não tem pernas, que ele dá palestra. Nico Wojcik, eu falo isso nas minhas palestras. O baixinho, né? O baixinho. E eu sempre, quando eu tenho palestra sobre pessoa com deficiência que coloca superação, eu, reservadamente, depois eu falo com a pessoa. Então, o que é que ocorre? Você colocar para o outro que não, você tem que se superar, é você ir contra o próprio conceito contemporâneo de deficiência. A deficiência ela é biopsicossocial, ela não é mais biopsicológica. O aspecto social da deficiência, ele coloca uma diretriz do mundo se adaptar. A pessoa com deficiência ela não pode se adaptar, ela tem uma característica... Transformações sociais. Não? Transformações sociais, principalmente atitudinais, né? Atitudinais, aí vem arquitetônica e tudo mais. Então, essa questão de superação, você coloca lá um Nico Wojcik com aquela... E ele chega, olha, eu consegui. Ele conseguiu com os pais com recursos, com as escolas com recursos, todo mundo. E coloca para as pessoas... Um país super desenvolvido. Então, você coloca aquilo como ideia de superação, é você dizer que quem tem que se superar é só a pessoa com deficiência. Você está negando... Cada um por si. Cada um por si, exatamente. E aí as pessoas com deficiência incorporam esse discurso. Então, eu uso o exemplo dele para dizer que a questão Para falar o contrário. Eu gosto muito das expressões. Eu pego outra expressão que eu detesto, é empregabilidade.
Eu detesto essa expressão. Empregabilidade. É tão usada. Por quê? Porque a empregabilidade, como ela é colocada, e ela foi criada por uma empresa famosa dos Estados Unidos, ela é colocada no sentido que você tem que buscar. Se você não é empregado, é porque você não tem empregabilidade, né? E a empresa que não tem o aspecto da empresa que não dá empregabilidade. Então, ela dá uma ideia, ela é muito cruel essa expressão, porque coloca em você a culpa por não estar empregado. Imagine isso para a pessoa com deficiência, é muito mais forte. E não só a empresa, Fernando, da questão de oferecer essa empregabilidade, mas de todo o contexto social em que a pessoa mora. Você fala, por exemplo, dos seus medicamentos, né? Então, tem que ter acesso a medicamentos. Eu, por exemplo, preciso de acessibilidade. Sem acessibilidade, não tem como eu sair de casa. E por aí vai, a pessoa com deficiência auditiva e tudo aí vai, né? Mas aí você coloca essa questão, Fernando, e você falou, você trabalhou muito nas questões ligadas ao aperfeiçoamento, à construção da LBI, né? Uhum. Uma das coisas, aliás, eu acho que a coisa mais importante que a LBI, que a Convenção da ONU nos trouxe, é justamente esse novo conceito, esse novo entendimento da deficiência, que é essa questão relacional, né? Onde a pessoa com deficiência está num contexto social e daí, enfim, vários fenômenos sociais individuais se desenvolvem e afloram. Fala um pouco mais para a gente sobre isso. O que é esse novo conceito de deficiência da LBI? Anteriormente, antes da Convenção Internacional 2009, que a LBI incorporou isso, praticamente colocou na mesma expressão, a deficiência era biopsicológica, ou seja, era uma avaliação individualizada sua dos impedimentos que você tem. Uhum. Hoje, o que antigamente era deficiência, hoje é chamado de impedimento, que é algum impedimento que você tem sensorial, físico, intelectual, mental não, porque antigamente era só intelectual, antes da convenção. Então, era só você com você mesmo, não era relacionada com o ambiente. Então, era biopsicológica, a deficiência era biopsicológica. Sim. Quando chegou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que a LBI incorporou o conceito, ela passou a ser os impedimentos que você tem relacionados com as barreiras sociais, sejam elas atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais. Então, a deficiência ela passou a ser biopsicossocial. E é importante frisar que esse biopsicológica também não é só médica. Ela é biopsicológica. Ela incorpora todos os olhares, não só médico, mas, por exemplo, é importante o olhar de profissionais da fisioterapia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da psicologia. Então, a deficiência que antigamente era médica, um conceito médico, ela passou a ser biopsicológico, mais social. E quando você incorpora o impedimento, que era a antiga deficiência, aliado às barreiras, você dá uma diretriz. Primeiro, você quebra aquela ideia de que a deficiência é sua, você que tem que tratar dela, que tem que se superar, vamos dizer assim, nesse sentido que querem colocar, e ela coloca uma diretriz de superação da sociedade. Então, a sociedade, não só o Estado, não só o governo, o Estado, mas a sociedade civil, todos, família, tem uma diretriz de quebra de barreiras. E isso é revolucionário em relação à deficiência, né? Tem um conteúdo jurídico muito forte. Muito forte. E aí, por exemplo, nós batalhamos há pouco tempo a Auditoria Fiscal do Trabalho no sentido de que ainda está esse perigo do retorno do conceito médico-social da deficiência. Então, isso que eu ia te perguntar, Fernando, porque um pouco da origem desse resultado que nós temos na LBI, na Convenção da ONU, veio da tensão entre o modelo médico e o modelo social, né? Sim. Essa tensão existiu, trouxe resultados positivos, mas essa tensão existe ainda, está muito forte,
né? Muito forte. Porque a categoria médica... As pessoas tendem a julgar que acabou, superamos isso e o modelo social venceu. Mas não, assim como a lei de cotas, né, o modelo social e essa concepção de deficiência hoje corre risco também. Nós estamos em risco. Corre porque, apesar do índice de funcionalidade Brasil modificado ter ganho essa batalha recente em relação ao PROBAD, que era um modelo médico e social que excluía os outros, ela ainda há possibilidade ainda, agora mesmo saiu uma portaria colocando de novo esse aspecto para ser reavaliado. Então, há esse perigo. Isso seria um retrocesso enorme para a questão da pessoa com deficiência. E eu digo isso até mesmo porque pelo aspecto pessoal, né? Porque como a deficiência ela é funcional, como você funciona, não é mais só um aspecto de características de um eventual impedimento que você tem, é como você funciona na sociedade, ela é funcional. Então, eu digo isso que quem sabe mais, por exemplo, em relação aos meus impedimentos, quem mais trabalhou comigo foram fisioterapeutas, por exemplo. Eles sabem muito sobre a minha funcionalidade. Mas há um movimento forte. Há um movimento forte, por exemplo, de médicos peritos, não? Muito forte nesse sentido, e nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, eu posso dizer isso porque é um consenso, então eu posso falar da Auditoria Fiscal do Trabalho, nós somos absolutamente favoráveis ao conceito biopsicossocial e não ao conceito médico-social. Inclusive, porque lá em Pernambuco eu sou meio assim, eu faço as coisas, eu sei que pode ter um erro, alguma coisa, mas nós começamos a fazer a capacitação em deficiência, um curso de 4 horas de duração, que começou lá em Pernambuco. Nós capacitamos mais ou menos 1.100, 1.200 profissionais de saúde, de todas as áreas, não médicos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacionais e psicólogos. E depois aí foi estendido, porque outros, Maranhão já fui lá fazer, na Bahia já fui fazer, no Rio de Janeiro já fui fazer essa capacitação. Então, ela é muito importante, a adesão desses outros profissionais de saúde, eles terem conhecimento da noção do que é esse conceito contemporâneo de deficiência. Você tem acompanhado também o andamento das questões ligadas à avaliação da deficiência? Nós temos uma colega que é médica, Laila, que ela fazia parte do grupo ligado a isso. Ela é de Minas Gerais, autora fiscal, que trabalha no projeto, e ela é que está acompanhando mais essa situação. O Cal, que é daí de São Paulo, também é médico, né? Então, nós temos alguns médicos, mas todos favoráveis ao conceito biopsicossocial. Então, há vamos dizer, uma força no sentido de que se tenha o conceito médico. Ele é médico e social, assim, no viés, porque no conceito anterior, o médico, ele avaliava, e se fosse o caso, o assistente social fazia uma avaliação também, se ele achasse necessário. E achamos que o conceito, a avaliação da deficiência, ela tem que ser interdisciplinar. Então, tem que necessariamente ter uma avaliação social, não apenas condicionada a uma necessidade ou não. Toda deficiência tem que ter a avaliação social também. Isso, Fernando, em várias áreas, né? Dezenas de áreas. Por exemplo, uma delas, né? Que aqui em São Paulo, eu trabalho na São Paulo Transporte, que é a empresa de transporte urbano aqui de São Paulo, né? E uma questão bastante antiga e bastante complexa, que é a questão da gratuidade no transporte coletivo, né? E nós tentamos muito fortemente incorporar os conceitos da CIF e tal para fazer a discussão da concessão de gratuidade. Mas essa coisa é tão
a gratuidade para a pessoa com deficiência é tão consolidada numa visão assistencialista, né? Uhum. E é difícil mexer com isso, muito difícil, né? Tanto as pessoas com deficiência como as pessoas sem deficiência e as corporações, no caso a empresa, não querem mexer com essa questão, não querem, né? Porque isso vai mudar radicalmente a relação entre as pessoas, né, na sociedade, e vai mudar completamente o conceito de por que a pessoa precisa de gratuidade, né? Uhum. Qual é o sentido da gratuidade, né? Nós temos... eu recebo muitas vezes, porque o pessoal às vezes não sabe para onde correr, aí vai lá para o Ministério, o antigo Ministério do Trabalho, que agora nós fazemos parte do Ministério da Economia, para a Superintendência do Trabalho. Aí vai lá e pergunta, olha, eu perdi minha carteirinha agora. E a pessoa, ela é nitidamente pessoa com deficiência, não só pelos seus impedimentos, mas por toda a sua condição. E ela perdeu a carteira porque acharam que ela não é mais pessoa com deficiência. Acontece muito com pessoas com deficiência mental. Muito. O desconhecimento de profissionais de saúde do que seja deficiência mental, né? Eles e falam, inclusive, não tem no decreto deficiência, não tem, só tem fala lá e acha que teria que ter uma regulamentação sobre isso. Na realidade, falta um conhecimento sobre a caracterização da deficiência. E muitas vezes pessoas são... já vimos casos de pessoas nitidamente com deficiência mental e não conseguirem a carteira. E também pessoas que antigamente eram pessoas com deficiência e que chegam lá e que você verifica assim naquela avaliação do olhar, e são nitidamente pessoas com deficiência. Sim. Então, e por outro lado, uma pessoa, por exemplo, cadeirante, automaticamente já ganha a gratuidade, sendo que ele pode eventualmente pagar o transporte. Uhum. Né? Não é o fato de estar numa cadeira de rodas que automaticamente, quase que naturalmente, já teria o direito à gratuidade, quando uma pessoa eventualmente tem mais condições financeiras que uma pessoa sem deficiência, não é? Exato, isso também parece que uma atitude de vamos facilitar ao máximo essa avaliação, e aí às vezes você tem situações eu acho, de verdadeira desrespeito à igualdade de oportunidade. Por exemplo, e para o contrário também, muitas vezes você vê situações em que é estipulada uma cota, mas ela é colocada de um jeito bastante simplista. Eu vou dar um exemplo nas universidades. Eu entendo que deve existir um viés social para cota de acesso às universidades. E também ligado a um viés da deficiência propriamente dita. Mas existem certas deficiências, por tal gravidade que ela que mesmo pessoas com alto poder aquisitivo, ela tem tal dificuldade que deveria ter uma parte das cotas que fossem específicas para pessoas com deficiência. Assim, então você tem... É complexo. É complexo e os gestores optam pelo que é mais simples. E isso traz muita... Não só isso, Fernando. Quando você fala dessa questão das deficiências mais severas, né? Eu concordo sim com você. Mesmo pessoas com mais capacidade financeira, famílias com mais capacidade financeira, essas pessoas com deficiências mais severas, de fato, aí nós adentramos uma outra discussão, que é a questão dos apoios, né? Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência física mais severa, frequentemente precisa de um cuidador, de um auxiliar, uma pessoa que esteja ali para ajudá-la em várias e diferentes tarefas ali da vida cotidiana. Então, essa é uma questão, por exemplo, que mesmo uma família de classe média, em algumas situações, tem dificuldade em prover, né? Porque você tem que pagar uma pessoa, às vezes, 24 horas por dia, em sistema de rodízio. Às vezes, a pessoa tem que ter 3 funcionários para ter um atendimento 24 horas. Isso encarece demais, né?
a, a vida de uma pessoa com deficiência, o orçamento de uma família, enfim, são situações bastante específicas que devem ser olhadas com atenção, né? Com atenção. Aí não é só uma questão de cotas, é uma questão mais, vamos chamar assim, de uma sofisticação da problemática, né? Que envolve entrar numa universidade, por exemplo, mas ter os apoios necessários, as tecnologias necessárias, etc, etc. E isso se dá também no trabalho. Eu queria voltar um pouquinho à questão do trabalho, Fernando, para te falar o seguinte. Eu conheço aqui em São Paulo, como eu trabalho bem no centro da cidade, várias empresas grandes, empresas públicas e tal, acaba tendo uma fase, e também por ser um local de acessibilidade privilegiado em termos de transporte, de mobilidade, de acessibilidade arquitetônica, várias pessoas com deficiência, cadeirantes, sobretudo, eu vejo ali pelo centro. E alguns são pessoas com, por exemplo, tetraplégicos, né? Tetraplégicos que precisam de apoio, precisam de alguém ali para ajudá-lo, por exemplo, nas refeições, na higiene e tal. E eu conheço situações em que as pessoas trabalham numa empresa e pagam do próprio bolso o cuidador. E o cuidador está presente ali dentro da empresa, ainda que não tenha vínculo com a empresa, que são situações complicadas. Você já estudou, conhece casos semelhantes? Porque pela LBI, a empresa teria que prover esse atendente pessoal, não? Eu já tive consultas sobre essa situação, mas não tive ainda nenhum caso de efetivo mesmo em que isso foi só questão de consulta. Eu não tive ainda um caso concreto sobre isso, né? Se você me permite, a gente mantém contato, gostaria de conversar mais sobre isso com você. Porque eu acho que são casos, eu conheço, por exemplo, um rapaz que ele tem uma renda, um salário lá na faixa de R$6.000, e ele acaba gastando quase metade disso para ter um cuidador, para ter uma pessoa ali que o ajude na alimentação e tal, né? E ele precisa de um que fique no período do trabalho e outro que fique na casa dele, né? À noite, enfim. Então, ele tem uma despesa que praticamente ele paga para trabalhar e paga para viver, né? Porque ele não... É uma coisa que outras pessoas que não precisam de um cuidador não tem, nem passa pela cabeça das pessoas que existem outras pessoas que, enfim, tem que gastar tanto dinheiro assim. É uma situação, né? Mas, ao mesmo tempo, se você passar a exigir isso da empresa, a empresa ela pode demitir aquela pessoa, certo? Se ela tiver com a cota ou contratar um substituto. É uma situação que tem que ter muito cuidado de trato. É uma coisa que tem muito cuidado, de fato, né? De fato, porque a empresa demite aquele, contrata outro com uma deficiência mais leve e pronto, né? Mas tem que se pensar, eu acho que tem que se pensar. Mas, por falar nisso, Fernando, você falou que muitas empresas arranjam dos mais falaciosos argumentos para não contratar. Eu queria até falar um pouco sobre isso. Então. Nós tentamos elencar quais são os, até mesmo para o auto de infração ele ficar mais robusto, quais são os principais argumentos que as empresas usam para não contratar, né? Para tentar judicialmente fazer com que o auto de infração seja anulado. A primeira coisa que nós colocamos é a questão de que a lei tem quase 30 anos, 29 anos vai fazer, e em 29 anos qualquer cota poderia ser cumprida. Então, o próprio fato do tempo da lei já é mais do que suficiente para comprovar. Outra coisa é que elas vêm com as tentativas de contratar ofícios, pedidos para vários órgãos, protocolado, né?
Essas, para nós, são as piores empresas, são as excludentes. Porque a empresa, quando ela é includente, ela não vem com pedidos, né? Ela vem com atitudes, né? Outra situação é de que não tem pessoas com deficiência no mercado. Para ter uma ideia, no período de 2010 a 2018, no Brasil, foram 1.059.000 pessoas contratadas com deficiência, né, e reabilitadas. 1.059.000. Outra questão que elas colocam é que o tipo de trabalho exige aptidão plena. A LBI já é bastante clara lá que é vedada a exigência de aptidão plena. E nós temos, do Ministério do Trabalho, nós temos os cargos. Cada cargo, nós sabemos quantas pessoas com deficiência tem. Então, pegamos todos aqueles cargos que a empresa tem, uma pessoa menos contratada, e temos quantos PCDs, pessoas com deficiência, estão empregadas naquele cargo no Brasil. E aí você vê milhares de pedreiros, milhares de mestres de obras, eletricistas, todo tipo de cargo, tem muitas pessoas com deficiência, né? Outra coisa que a empresa coloca é a questão de que as pessoas com deficiência não estão qualificadas para o mercado de trabalho. E aí colocamos para ela, oferecendo para ela aprendizagem profissional. Então, nós podemos fazer um termo de compromisso, vamos fazer aprendizagem profissional, e mesmo assim, você vê pelo censo do IBGE que existem, somente com nível superior, o censo do IBGE 2010, 2.800.000 pessoas com nível superior com deficiência. Isso é quase 4 vezes o total de cota no Brasil. Então, não existe. Outra situação que aqui coloca os argumentos falaciosos é de que a pessoa com deficiência tem medo de perder o BPC. Só que o BPC, o benefício de prestação continuada, a maioria das pessoas não tem acesso ao BPC, porque o BPC ele tem um nível de renda salarial muito baixo, e somente uma parte das pessoas bem pobres mesmo, não? Só para você ter uma ideia, em Pernambuco, considerando apenas deficiências severas, não recebem o BPC 340.000 pessoas, equivalente a 17 vezes o total das vagas de cota. Então, esse é um argumento que demonstra apenas que a empresa está oferecendo os cargos de menor escolaridade, que é onde tem pessoas com menor renda. Exatamente. Né? Então, isso mostra... É o que falávamos no começo. Uhum. Nós também temos o que ela coloca, o setor da empresa dificulta a contratação. Então, nós temos uma estatística de cada setor, no Brasil e em Pernambuco, cada grupo de CNAE, de Código de Atividade Econômica, o nível de contratação percentual, e a empresa no Brasil que tem maior número de PCDs. Então, isso mata. Ela, às vezes, tem uma cota de 20, naquele CNAE dela, naquele código de atividade dela, tem uma empresa com 300 PCDs no Brasil. Né? A empresa vai ter que demitir empregados para contratar pessoas com deficiência. Não tem. Na realidade, o próprio turnover dela, a própria entrada e saída de pessoas, daria, em média, em 3 meses para ela cumprir, 3 a 4 meses ela cumprir a cota, se ela decidisse todas as admissões doravante sejam feitas com pessoas com deficiência. Ela coloca também a ausência de acessibilidade arquitetônica. Aí é uma questão que ela tem uma adaptação razoável, a empresa tem que se adaptar em relação à questão e ver quais são as possibilidades. Nós, lá em Pernambuco, estamos tentando trabalhar, junto ao Ministério Público, com a ideia de um dano moral coletivo equivalente ao total de salários não pagos durante 5 anos, que é o tempo de prescrição da lei trabalhista. Ou seja, uma empresa que tem uma cota de 110 e só tem 10, nesse mês teve um prejuízo coletivo para a sociedade de 100 salários mínimos. Multiplique isso por 60. Então, na realidade, ela deixou de conceder remuneração para pessoas com deficiência, a sociedade teve um prejuízo com isso. Né? Imagine, e essas empresas, elas têm responsabilidade social. Né? A LBI fala disso. Por falar em responsabilidade social, Fernando, e as empresas públicas? E o serviço público, a questão da cota
Nós tivemos, começou lá em Pernambuco a fiscalização que deu origem àquela contratação maciça de uma instituição financeira, né, que contratou aproximadamente 2.000, né? Eu digo para você que na área pública a situação é muito pior. É muito pior. A barreira tudo não é muito pior. E se utilizam do edital de concurso público, do instrumento do concurso público, em todas as suas etapas para quebrar a oportunidade, tirar a oportunidade da pessoa com deficiência. Desde o momento, nós lá em Pernambuco fazemos uma análise do edital todo, retrospectivo, últimos 5 anos, e a gente constatou que 100% das empresas que nós fiscalizamos públicas, sejam do município de Recife, do estado de Pernambuco ou do Brasil, como essa instituição financeira que foi condenada a contratar mais de 2.000 pessoas, decorrente... Pode dar nome aos bois, viu? Pode dar nome aos bois. Todo mundo sabe que é o público qual foi. O edital era absolutamente excludente em várias etapas. Na etapa de caracterização, na etapa de exigência de laudos com pouco tempo. A pessoa tem que ter a noção de que a pessoa com deficiência, em sua maioria, é pobre e ela não tem acesso ao sistema público de saúde para, a cada concurso, ela chegar e conseguir um laudo, né? Laudo emitido só por médicos, dificuldade de adaptação de prova, a questão da não aumento da cota, porque nessa empresa pública, uma das questões que colocamos para ela, a lei fala no mínimo 5%. Se você tem déficit de 4.000, você não pode ofertar só 5%. E daí surgiu que quebrou-se a ideia desses 5% ou de 20%. Não tem limite. A empresa foi condenada a contratar todos os seus aprovados até cumprir a cota. Isso já tinha acontecido numa empresa lá em Pernambuco, foi condenada também a contratar todos os aprovados até cumprir a cota. Quebra-se a ideia. Inclusive, eu advogo eu defendo que, enquanto não tiver com a cota completa, você pode fazer concurso, que agora já está nessa instituição financeira, foi essa a ideia. Você pode fazer concurso público, os primeiros aprovados são as pessoas os primeiros nomeados são as pessoas com deficiência até você cumprir a cota. Depois que você cumprir a cota, aí você pode fazer uma ordenação entre não candidatos sem deficiência e candidatos com deficiência. Então, é muito pior. No setor público, pode ter certeza que a exclusão é muito pior. Que coisa, hein? Ô, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos com 57 minutos de programa, mas a Juliana está me escrevendo aqui que estamos com problemas técnicos e vamos ter que encerrar o programa um pouquinho mais cedo, infelizmente. Okay. Né? Eu vou conversar com os realizadores desse projeto para que voltemos a conversar, para que tenhamos independentemente agora desta série de lives ligada à celebração dos 29 anos da Lei de Cotas, a gente vai talvez continuar esse projeto, enfim, independentemente disto, e vamos te chamar novamente para a gente voltar a conversar sobre essas questões mais específicas da Lei de Cotas, tanto no serviço privado como no público, que acho que você tem muito a nos oferecer e há uma carência muito grande de informações, né? Então, eu te peço desculpas a todos os nossos internautas, mas acabo de receber a mensagem que estamos com problemas técnicos e vamos ter que encerrar um bocadinho mais cedo. 2 minutos, perdemos 2 minutos, mas de preciosas informações. Eu quero te agradecer muito, Fernando, foi um prazer te conhecer, um prazer de tê-lo aqui conosco, com tantas e tão valiosas informações. Obrigado também, Luan, e um abraço a todos, e voltamos amanhã, esperando que tudo corra bem, e amanhã entrevistaremos Manuel Negrais, um sociólogo, uma pessoa com baixa visão, dedicado também ao ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência. Aguardo a todos e todas, até lá, um forte abraço, obrigado novamente, Fernando, obrigado, Luan, e desculpe-me por esta interrupção mais cedo, mas, enfim, são surpresas que acontecem aí no dia a dia. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã a todos.